Ok, ok. Vocês não acreditam. Estudo número 33 de Lucas. Agora já vai fazer um ano que nós estamos estudando o Lucas, tá? Mas nós vamos conseguir pegar o capítulo 17 hoje inteirinho. Quem não viu, pega lá no YouTube e você vai ver os outros estudos, tá? Então, o que acontece aqui no consenso? No capítulo 17, Lucas ele vai explicar detalhadamente quando começa a perseguição a Jesus, porque Jesus já tinha começado, está começando a incomodar. Então, eles iam. É engraçado, porque eles iam, os teólogos da época, que são os fariseus, né? Eu acho que eles iam mais assim na reunião de Jesus do que os crentes, dos que os queriam ouvir, porque eles estão lá, os membros da diretoria, né? E eu acho ótimo Jesus dando olé em todos eles. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu a história do tropeço, né? Então, a primeira pergunta é assim: o que pode acontecer? Como que serve de tropeço para alguém? Gente, isso aqui é muito sério. Por quê? Parece que não. Quem foi criado na igreja, quem tem contato com a Bíblia, sabe o que o texto está dizendo. Jesus diz o seguinte: Jesus disse aos discípulos: inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor que fora pendurado no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Aí, a gente assim tem o hábito de normalizar tudo, né? Ah, o que é servir de tropeço? Ah, servir de tropeço é escandalizar. Gente, é tão mais profundo. Porque se você carrega, a Bíblia diz que nós, depois que temos encontro com Cristo, nós somos cidadãos do céu, certo? Nós temos que transparecer Jesus, ok? Então, se a pessoa do mundão olha para você, tá? Que é uma pessoa, usa-se muito a palavra aqui, o religioso, né? Eu não gosto dessa palavra, porque religiosidade dá a impressão que é uma coisa só de fachada, tá? Eu gosto da palavra crente, que é aquele que crê. Então, mas vamos lá. O que acontece? Se você é visto como um cidadão do céu, um representante, a sua responsabilidade é tão grande que para você não é permitido nem aqueles pequenos deslizes. Ah, todo mundo faz, sabe? Ah, tem uma igreja aí que você pode ter é permitido alguns pecados, né? E quando você vai falar com Jesus, não é. Então, não é só você abrir a boca, você dar ir lá falar mal de Jesus para uma pessoa, ou falar mal de Deus, aquela história assim, ai, se Deus existisse, não nascia criança aleijada, gente, quando começa com esse papo, me dá até preguiça, tá? Porque aí você vai começar a explicar desde o começo, não vou não, fica aí mesmo. Mas, então, não é só isso, desde do primeiro momento, onde você resolveu seguir a Cristo, qualquer coisa que você faça, você está sendo olhado. E eu vou falar um negócio que as pessoas não gostam de ouvir, mas tem um membro da diretoria que ele fica esperando você tropeçar para te envergonhar. Para falar para o outro, olha o que ela faz. Olha, você acha que para meter o pau, né, em quem está na igreja. Então eu vou dizer uma coisa: na igreja todo mundo é santo? Não! Todo mundo que está lá é gente que está querendo consertar. Então, não adianta você vestir uma roupa de santo e pisar na bola, ou tipo assim, é só uma saidinha, Deus é amor também, depois eu peço perdão, né? Então, tudo isso são tropeços. Então, o que é tropeço? Aquilo que pode desviar a uma pessoa do foco. Então, olha o que é que tem que fazer. Se ele não fala para você pendurar uma pedra de moinho e se jogar no mar. Não, ele fala assim: melhor fora se fizesse isso. Quer dizer que é muito pior aquele que faz um tropeçar, aquele que serve de escândalo, aquele que desvia o foco. Seria melhor que ele jogasse uma pedra, amarrasse uma pedra de moinho no pescoço se ele fosse atirado no mar. Então, vai saber o que é que pode vir de consequência de você deliberadamente for um escândalo. Ai, mas ninguém é santo, ninguém é perfeito. Ok, mas pisou na bola? Se arrepende, tá? Simples assim. E agora, por falar em perdão, a pergunta 2 diz o seguinte: quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? Então, eu vou explicar uma coisa aqui. O versículo 3 e 4. Na lei, dizia que você pode perdoar o seu irmão 7 vezes em um dia. E é sobre a mesma coisa, tá? Então, quer dizer, é para perdoar mesmo. Isso fala na lei.
Aí Jesus vem e fala o seguinte: bom, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pegar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe, tá? Então, 7 vezes para perdoar a pessoa pela mesma coisa. Eu não estou preparada para isso. Eu não estou preparada, tá? Eu estou caminhando. Ainda bem que Deus nem me botou a prova, porque Ele sabe que eu não dou conta. Você já pensou uma pessoa pisar na bola com você 7 vezes no mesmo dia com a mesma coisa? Aí pega o crente radical, né? Vou sacudir o pó da sandália, vai lá beijar o capeta, né? Porque, mas, gente, isso aqui. Aí você vai falar, isso é impossível, isso não é justo. Jesus morreu na cruz por mim. Quantas vezes eu peco por dia? Quantas vezes eu piso na bola, eu vejo, puxa, não podia ter feito isso por dia. Eu já comentei com vocês do meu sobrinho, que um dia ele chegou assim, inconformado, que ele disse que estava queimando a cara com Deus, porque ele pedia perdão, depois ele fazia a mesma coisa de novo, ele já estava com vergonha de pedir perdão para Deus, que nós tivéssemos essa postura de achar que está queimando a cara com Deus, né? Então, o que Jesus fala aqui, se ou por 7 vezes no mesmo dia. Então, aqui ele está falando, primeiro, na lei de se perdoar a pessoa. Aqui Jesus já mudou para por dia, gente. O cara, para fazer a mesma coisa, 7 vezes num dia, então ele está muito afim de te importunar, né? Mas o que você tem que fazer? Perdoa. Agora vê o negócio. No versículo 4, se por 7 vezes pegar um contra ti, 7 vezes vier contra contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O que acontece aqui? Você tem que perdoar de qualquer maneira? Aqui está dizendo o seguinte, se ele se arrepender, e eu vou falar uma coisa, uma fórmula matemática até, que é muito prática, muito sim para você colocar na balança. Uma pessoa, ele vai pedir, ele só pode ser perdoado se ele se arrepender, de verdade. E como você sabe que ele se arrependeu? Porque muda o comportamento. Então, não existe perdão se não houver mudança de comportamento, tá? Então, o perdão, se você olhar na Bíblia, na Bíblia inteira, não fala que você pede perdão pelos seus pecados, fala de você reconhecer e se arrepender. Arrepender é mudar de rumo, é começar a fazer, viver diferente. Então, se você está lutando contra um problema seu, uma característica sua, que um vício, tá, você está tentando. Então, cada vez que cair, se arrepende, mas vai mudar. Esse negócio de falar assim, eu faço isso porque eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, quem lembra da musiquinha, hein? Mas então, não existe isso, não existe isso. Porque a partir do momento que não houver mudança de comportamento, não houve arrependimento. Eu não estou falando aqui da pessoa que vai pedir, porque Jesus está falando, estou falando de mim. De mim, como que eu piso na bola e amanhã eu faço de novo, aí eu piso na bola, eu faço de novo, peraí. Então eu não me arrependi se eu não estou lutando para mudar o comportamento, tá? Então, a nossa vida, triste notícia para você que pensa que está no caminho de caminhar nas almofadas de cetim. Cada dia é tentando trabalhar uma coisa da sua vida. Então, quanto mais perto de Jesus você chega, menor você se sente. Então, essa pessoa que chega assim, eu sou o super santo, a grande servo, sabe? Gente, quanto mais perto você está do Senhor, você vê a diferença de tamanho, menor você se sente. Quanto mais você estuda a palavra, aí você vê que você precisa estudar mais ainda. Então, é um processo, todos nós estamos nesse processo, tá? E tomara que nós estejamos já chegando ao ponto de vencer a nossa própria natureza e mudar de comportamento, beleza? Vamos lá, agora vem. Legal. Pergunta 3. Qual o tamanho da nossa fé? Tem até musiquinha com isso aqui, com esse versículo. Então, vamos lá. 5 e 6. Disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E respondeu o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Isso aqui quer dizer o quê? Eu não preciso aumentar a fé de vocês.
A fé é uma coisa que você vai desenvolver. Então, e os outros evangelistas já mencionam que Jesus falou do monte, né? E aqui Lucas conta que ele falou da amoreira. Vocês já viram semente de mostarda? Outro dia eu fui no supermercado, Whole Foods, eu acho, e vi não, foi no Sprouts, vidro de semente de mostarda. Eu catei para olhar, que eu não curto muito, então nem comprei. Mas é umas bolinhas assim, parece um grão de arroz cortado na metade. E aí, quando eu vi, acho que todo crente, quando vê o grão de mostarda, lembra disso. Qual é o tamanho da minha fé? O problema é que nós não temos fé, nós temos desejo de ser perdoados, nós temos desejo de ter uma vida boa, mas não acreditamos que isso é possível. E mudar a lógica do seu pensamento é a coisa mais difícil que tem. Mudar o padrão de pensamento, mudar a estrutura. Então, nós temos a característica de já achar que tá tudo bem, até para não querer queimar a cara, sabe? Não querer parecer inocente demais. Então, você não acredita, você não tem fé que aquilo pode acontecer. E, olha, pode ver os milagres de Jesus, todos, foi de acordo com a sua fé, de acordo com a fé dos amigos. Isso vai acontecer. Jesus foi o cara mais quântico que teve, porque ele dizia que o poder está na palavra, e o poder está em você acreditar. Então, se você fizer essa coisa, crendo, recebereis. Ele falou para Jairo, eu sempre troco o Jairo com o Zaqueu, tá? Mas ele falou para Jairo que a filha dele estava morta. E o pessoal veio e falou, para de importunar o mestre, porque ela já morreu. E ele, Jesus, na maior tranquilidade, virou para Jairo e falou assim, não temas, apenas crê. Gente, a filha morreu, a filha estava morta. Como você vai crer quando você já sabe que está morto? Então, a pergunta que eu tenho para você é agora. Qual é o que você está pedindo para o Senhor hoje? Já morreu? Porque até se morreu, ele tem jeito de fazer. Só que é no tempo dele. Então, nós não temos fé. Nós começamos a nos desesperar. Mas então, vamos pegar esse exemplo aqui e dar uma sacudida. Todo mundo tem um desejo lá no fundinho, que é aquilo que você quer. Você crê realmente que é possível ou você apenas deseja? Crer é o quê? É saber, é quando tudo em volta diz que não e você tem a certeza que vai acontecer. E como a gente desenvolve isso? Vamos estudar a Bíblia. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que ele fala para A serve para B. Ele não tem os membros da diretoria. Se ele disse que ele vai fazer, ele fez por Jairo, ele vai fazer na minha vida. Tá? O problema é que eu não tenho fé. Eu não acredito que é possível. Eu desejo, mas eu não acredito. Então, esse pessoal de neurociência é muito louco, porque faz exercícios exatamente para isso, para mudar o funcionamento do seu cérebro, o mecanismo. Então, você tem que acreditar. Então, é assim, você vai trazer à existência o que não tem. O que é que fala lá em Hebreus? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Então, a fé vai trazer à realidade aquilo que não existe. Então, agora fica a dica, tá? Essa semana, para a hora que a gente terminar, você para lá e pensa o que é que eu tenho que parece impossível. O que é que parece impossível? Para Jesus, foi possível ressuscitar uma menina de 12 anos. Entre outras coisas, né? Então, o que ele falou para o pai? Não temas, crê somente. Então, imagine que Deus está falando para você hoje, não temas, crê somente. Amém? Putz, já preguei, né? Então, vamos lá. Pergunta 4. Qual a posição de um servo? Existe grande servo? Ai, gente, eu acho isso aqui o máximo. Grande servo. Gente, se é servo, não é grande, né? Concorda? Então, grande servo eu acho que é o máximo. Então, a pergunta 4, que está aqui, versículo de 7 a 10. Então, diz o seguinte: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois comerás e beberás. Até qual que é? A 10. Porventura, terá de engrandecer ao servo, porque ele fez o que havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devia fazer. Isso quer dizer o que aqui?
Não existe grande servo. Gente, grande. Ó, quer ver? Duas palavras que a Ana é professora, então ela vai assinar embaixo ou não, né? No português, duas palavras que não combinam. Não, senhor. Não existe. Porque ele, se é senhor, não existe, não. Interpretação do texto. Se é Senhor, não existe não. É sim, porque Ele é o Senhor. O que é o Senhor? Aquele que dirige a sua vida. E aqui o que Jesus está falando? Estão perguntando qual é a postura do servo, e ele está dizendo assim, gente, servo tem que obedecer. E o patrão não precisa ir lá agradecer pelo que o servo fez. E aqui, na verdade, esses servos eram meio que escravos, tá? Então, era assim que funcionava na sociedade deles, tá bom? E aí, nós vamos ver a pergunta 5, que fala assim, o que diziam os 10 leprosos e qual a resposta que receberam? Bom, quem não sabe essa história, vamos lá. Apareceu de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, compadece de nós. Vamos parar por aí. A lepra era uma doença altamente contagiosa. Hoje já se sabe que existem pessoas que pegam lepra e pessoas que não pegam. Existem pessoas que têm uma predisposição e que vão se contaminar com a doença e não. Mas naquela época, você acha que tinha isso? Então era assim, o fulano está leproso, afasta da cidade porque era altamente contagioso. Então, eles andavam assim, nas beiradas das cidades, nos desertos, eles andavam assim. E aí, o que acontece? Por isso que nós vemos que quando João Batista foi pregar, ele é a voz que clama do deserto, porque quem ficava no deserto eram os leprosos e os marginais. Tá? Eles não entravam, não viviam junto com o povo, eles entravam, pediam doações, os leprosos, e os marginais entravam para assaltar mesmo, tá? Então, por isso que fala muito que João Batista pregava no deserto, porque quem tinha no deserto era esse tipo de pessoas. Era ruim esse ministério dele? Claro que não. Essas pessoas também poderiam ouvir a palavra e ser salvos, tá? Mas aqui o que acontece? Eles estavam atravessando e aí eles ficaram ouvindo de longe, gritando, mestre, compadece-te de nós. Eles não pediu nada, não pediu nada. Só que a tradição era o seguinte, nós vemos lá no Velho Testamento, lá com Moisés. Quando você está leproso, você tem que ficar afastado, tá? Se por acaso você teve a cura para poder voltar ao convívio da sociedade, você tinha que se apresentar para o sacerdote. Por quê? Porque, gente, naquela época o sacerdote, ele era sacerdote, ele era médico, ele era juiz, ele era prefeito, ele era advogado, ele era tudo. Então, o que você tinha que fazer? O sacerdote ia te examinar e ver se você estava apto para voltar a conviver com as pessoas, tá? Então, olha que louco. Eles foram começar a gritar: Jesus, compadece-te de nós. E ao vê-los, Jesus disse: ide e mostrai ao sacerdote. Jesus não falou se cura. Está curado. Vai mostrar ao sacerdote. Mas eles estavam leprosos ainda. Como é que Jesus dá uma ordem dessa? Porque o milagre foi acontecendo depois de uma ordem. Tá? Então, eles sabiam que eles não podiam se apresentar ao sacerdote com lepra. Mas como Jesus mandou eles irem, eles foram, porque a cura aconteceu enquanto eles obedeciam. Ai, agora. E a solução do meu problema? Será que não está na ânsia ali de eu obedecer, mesmo sem ver o resultado? Às vezes está, né? E a gente não sabe. A gente não sabe. Então, Jesus falou, vai e te mostra. Isso era a certeza de que eles estavam curados, mas eles ainda não estavam, eles foram pela fé. E a gente não anda pela fé, tá? A gente não anda. A gente só quer tudo explicadinho ali, tintim por tintim, para poder acreditar, tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Indo eles foram purificados, no meio do caminho, enquanto eles estavam obedecendo, veio a cura. Então, o pedido deles foi atendido enquanto eles obedeciam. E nós não queremos obedecer, nós queremos tudo de mão beijada e que venha assim, se é Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais, blá, 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 ok. Ele é capaz, mas ele quer que você obedeça. Bom, vamos lá. E a resposta de que a pergunta 5, o que é que aconteceu? A resposta que eles receberam, tá, vai lá e obedece. E aí, pergunta 6 diz o seguinte: quem foi que voltou para agradecer? Tá lá no versículo 15 e 16.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Quantos foram curados? 10. Um voltou. E o detalhe é que aqui conta que ele é samaritano, porque o samaritano não se juntava com o judeu. Nós vimos uma mulher do poço lá. Então, ele voltou. Assim que ele percebeu que ele estava curado, ele voltou para agradecer. E nós não agradecemos as coisas que Deus nos faz, porque nós achamos que ele não está fazendo mais que obrigação. Nós estamos acostumados com as bênçãos. Nós estamos acostumados, sabe, a ter privilégios espirituais. E se você for morar num país onde o cristão é perseguido, onde tem fome, aí você fica pensando assim, puxa, mas eu não sou melhor que eles, por que a minha vida é melhor, sabe? Então, para onde você está e agradece. É isso que Jesus quer, agradece. O cara era samaritano. O cara era samaritano e ele voltou para agradecer. Então, aí nós vemos na pergunta 7, qual foi, o que ele disse, né? Por que ele voltou para agradecer? O que aconteceu? Tá, 17 a 19. Então, Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse, levanta-lhe que a tua fé te salvou. O cara foi pedir salvação? Não. O cara foi pedir para ter, né? Não. Ele pediu para ser curado. Ele voltou. Ele podia simplesmente fazer. Os 10 foram só curados. Esse ele voltou para agradecer e ele foi salvo. Então, o que acontece aqui? O que é que leva à salvação? O agradecimento, o reconhecimento de como você é pequeno, como você precisa de misericórdia de Deus, porque você não consegue fazer nada sozinho. E aí, quando você reconhece o senhorio de Jesus na sua vida, aí você vai ter aquilo que você pediu e muito mais. O cara não pensou nem em ser salvo, ele nem sabia o que era isso, mas ele voltou para agradecer. E ele, Jesus fala, a tua fé te salvou. De novo a fé. O que é a fé? A certeza daquilo que desejamos, aquilo que esperamos, aquilo que não conseguimos ver. Isso é fé. É a certeza do que ainda não existe, que você traz à realidade. Esse leproso, ele nem sabia que ele precisava de salvação, ele nem sabia o que era isso. Mas como ele teve uma atitude de agradecimento, ele foi salvo. Aí tá bom. E aí, a tua fé te salvou, blá. Vem, aí os fariseus já estavam muito quietinhos, né? Faz tempo que eles não falam. Então, pergunta 8. Qual a pergunta dos fariseus e qual a resposta? Amo. Vamos lá. Interrogado pelos fariseus. Gente, eles estavam aí vendo tudo, tá? Eles viram a história dos leprosos, tá? Eles viram tudo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus não respondeu. Não vem, Jesus então respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Deixa eu ver se é tudo isso aqui, vai. Não, é isso aí, tá? A outra pergunta. Então, vamos lá. O que é o reino de Deus? Por que muitas pessoas não acreditavam que Jesus ia instaurar o reino de Deus? Que eles imaginavam um senhorio político. Eles imaginavam que o Messias, o judeu está nessa até hoje. Graças a Deus é pouco, tá? A maior parte dos judeus são convertidos hoje. Mas eles esperavam um soldado que tivesse um exército e fosse conquistar tudo na força. Então, Jesus vindo daquela maneira, e ainda mais, gente, Jesus conversava com a galera, ele tinha a turma dele, então ele andava brincando, dando risada, e assim ele ia fazendo, batendo de frente com muitos conceitos que os fariseus tinham. Então, o que acontece? Eles não aceitam uma coisa, eles não aceitavam uma coisa que não fosse real, e para eles, real é o quê? O reino tem que ter um palácio, tem que ter os escravos, tá? Essa estrutura toda. E Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós. E aí, Jesus se refere a qual tempo aqui? Aí agora vamos ver lá, tá? A seguir, dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis
ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Porque eu acho que nessa altura nem os discípulos já tinham entendimento realmente do que estava acontecendo, né? Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Quem cresceu na igreja tem a música, então se verá, porque assim como o relâmpago. Ah, nós crescemos ouvindo isso, tá? Então, o que ele fala? Vai ter dia que vocês vão estar procurando e ele não vai estar lá. Não vai estar lá, tá? Então, não vai atrás daquele que se diz o Messias. Nós temos, pensa que brasileiro é chique, nós temos o INRI. O INRI diz que ele é Jesus e ele mora no sul lá, gente. Ah, eu gosto de ver as coisas dele. Eu vi ele no programa do Gentil, essa já faz tempo, mas eu vi de novo outro dia, que o Gentili está perguntando para ele, né? Ah, não sei o quê, você é? Não, porque eu sou, porque ele fala sempre na primeira pessoa, né? Aí ele pegou, você quer tomar vinho? Ah, eu tomo. Aí o Gentili pediu um copo de vinho, veio e botou água. Ah, e aí falou assim, mas você não ofereceu vinho? Ah, você que dá seus pulos aí. E ficou assim, aquela cara de coisa. Ah, agora que eu entendi, né? Ai, foi muito ridículo. Mas ele se diz que é, né? Ele é muito inteligente. Você é louco, né? Muito inteligente, foi para a Europa, estudou, e ele disse que ele é. E o pior, vocês não sabem, tem a turminha dele. De vez em quando, nós vemos pessoas se declarando que são Messias. Então, muito cuidado, porque aqui o Jesus está falando, não vai atrás, nem siga, porque vocês vão ver o céu como um relâmpago. E aí nós vemos, tem uma igreja que diz que nós não vamos ver porque ele vem sobre as nuvens, e sobre as nuvens a gente não consegue ver. Ô, gente, pensa bem, Jesus disse que você vai ver, então nós vamos ver, né? Então, vamos lá. 22 a 24, foi isso aí. Quando que você... A que tempo se refere essa pergunta, né? E eu vou falar para vocês, é hoje. Jesus está falando no tempo de hoje, porque nós vemos muita gente se levantando, dizendo que é enviado de Deus, dizendo que é o próprio, né? Então, tá bom. Vamos lá. Pergunta 10. O que precisa acontecer antes? Ah, aí Jesus vai explicar, tá? Versículo de 25 a 27. Mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Jó. Tá? Aí o Zé vai para outra pergunta de Jó. Então, o que Jesus está falando aqui? Não adianta, e ele está contando para os caras o que ele ia passar. Ele estava contando, e mesmo quando chegou na última hora lá, os discípulos tudo deram para trás, não acreditaram. Pedro chutou o balde, negou e tudo mais. Eu acho que eles só entenderam mesmo a missão de Jesus depois que ele morreu. E é interessante você ver que a gente imagina os discípulos, né, os apóstolos, tudo, velho. Gente, o mais velho era o Pedro, que ele não tinha nem filho ainda, tá? Então ele devia ter 21, 22 anos. O resto era molecada. Por isso que um dia Jesus pegou e falou assim: tá ruim, para tudo que eu começo tudo de novo, porque ele devia perder a paciência, aquela molecada. Era um bando de adolescente, né? Então, ainda que visão de mundo tem um adolescente. E você sabe por que Jesus escolheu eles? Hoje que você convive com adolescente, você pensa bem, o adolescente é intenso. Quando o adolescente resolve fazer dieta, ele faz. Quando o adolescente pensa que vai morrer de amor, ele quase morre. O adolescente é muito intenso. Então, quem melhor para pregar o evangelho do que um adolescente que realmente é convertido. Então, dá um pouquinho de trabalho, porque é tudo meio descabeçado, mas nós passamos por isso também, tá? Nós não nascemos assim pronta, nós passamos pela infância, tivemos as atitudes assim de retardada da adolescência, então nós passamos por isso, é uma coisa normal. Mas aí o que Jesus está falando? Quando acontecer, vocês vão ver que assim, nos dias de Noé, as pessoas estão levando a vida numa boa e não perceberam. E quando perceberam, já não tinha mais tempo, tá? E aí, pergunta 11. Qual é o outro exemplo que Jesus usou?
O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tá? Então, pega lá a história de Sodoma e Gomorra e você vai ver que como é que é? A chapa estava quente lá. Por quê, né? Então, vamos lá. Quais os outros exemplos que Jesus nos dá sobre o que acontecerá? Então, vamos lá. 30. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O que é isso? O dia que você vê o relâmpago cruzar o céu, tá? Que nós vimos aqui em cima. Quando você tiver, qualquer atitude que você estiver fazendo, não vai atrás. Por quê? Aqui ele está explicando. Então, que versículo que está aqui? 32. Lembra-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder de fato, a salvará, tá? Digo-vos, pois, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Olha só que doido. Quem é velho de igreja, né? Tinha um hino que chamava, que era "O mercado está vazio", conta, né? O que aconteceu. E é muito engraçado, a gente era criança, e esse hino fala do avião que de repente tinha que ser o piloto, né? Para ser arrebatado, né? Para ir morrer todo mundo. A gente sempre pensa assim. Aqui ele não está falando de cada 2 vai tirar um. Aqui ele está dizendo o quê? Quando você estiver desapercebido, fazendo alguma coisa, você vai ver o Jesus vindo no céu e não vai correr atrás para pegar suas coisas. Você sabe por que a porta é estreita? A porta é estreita porque não vai entrar menos gente, é porque você não vai levar nada. Não vai levar nada. A mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal, porque na hora de fugir, ela olhou para trás e acho que ficou pensando: ai, minha casa, minhas coisinhas, tudo virou uma estátua de sal. Então, não olhar para trás. É fácil? Não é. Mas com tudo isso que Jesus está falando, você já vai olhando, então, a qualquer hora vai acontecer. Eu gosto muito de um meme que eu vi, não sei aonde, que é muito interessante. É uma menina lixando unha, fazendo unha. Aí, daí a pouco, ouve tiroteio, ela não liga. Aí ouve briga do vizinho, ela não liga. Aí ouve sirene de ambulância, ela não liga. Aí ela ouve a trombeta, ela larga tudo e vai. Aí fala assim: esse é o único som que tira o crente do sério, né? Na hora que você ouvir, você vai correndo se apresentar. E eu vou contar para vocês uma história que é muito cômica na minha casa, que o meu pai tinha problema para acordar de manhã. Ele não acordava, gente, era um problema. Então, ele tinha, sabe aquele despertador que tinha 2 campainhas assim? Ele punha dentro de uma bacia de alumínio para fazer barulho. E mesmo assim, minha mãe que acordava ele. E aí, o meu pai chegou tarde e tinha comprado um rádio relógio. Não sei se vocês lembram, rádio relógio 5, número. Então, a hora que ele despertava numa rádio. Aí meu pai e minha mãe estavam dormindo, ele instalou lá e colocou 6 horas. A única rádio que estava esse horário era uma rádio evangélica, que, muito engraçado. Então ele ligava no horário que estava começando o programa. Só que ele chegou, ligou e foi dormir. Aí a minha mãe está dormindo, de repente ela ouve às 6 da manhã as vozes do evangelho. Ela fala: meu Deus, eu falei: meu pai, Jesus está voltando, vamos lá se apresentar. Aí ele sempre dá risada, porque ela não sabia que tinha rádio relógio. Então, durante muito tempo, a gente dava risada da minha mãe. Ouviu o hino às 6 da manhã, foi lá correr se apresentar. Então, o que acontece? Vai acontecer isso. Você ouvir, você se toca, porque é isso. Porque Jesus já disse para a gente, como a gente identifica. E se ele já deu o caminho, o passo a passo, diz que o pessoal vai, quando não estiver falando mais, as pessoas estiverem levando a própria vida. Gente, é isso que está acontecendo. Mas vamos ficar ligados, porque eu não quero ficar. Eu quero ouvir o toque da trombeta e eu vou entrar com vocês desfilando. Então, Jesus dá o passo a passo. Não precisa ir querer pesquisar em outros lugares, livro histórico, porque não sei o que para saber onde está. A Bíblia já tem. Aí eu não acredito no que o escritor fala.
ver o que Jesus falou. João descreveu exatamente o que Jesus falou. Esses evangelistas estavam todos com Jesus. Então, eles eram os discípulos, né? Os discípulos, eles viram tudo pessoalmente, eles receberam a mensagem direto. Então, você vê Lucas e João, gente, Lucas era médico, ele andava lá, ele viu tudo, e ele é bem mais detalhado. João é chamado apóstolo do amor por ele mesmo, né? Ó, autoconfiança, autoestima é tudo, né? Você acha que Jesus só amava ele? Mas ele fala, apóstolo amado, tá? É ele, né? E então, nós sabemos que Marcos, ele era primo de Barnabé, ele ouviu de Barnabé, tudo que ele conta, ele ouviu de Barnabé. E Mateus também estava lá no time, tá? Ele presenciou tudo isso. Então, o que eu tiro aqui, tá? A nossa lição para essa semana, se você estudar e não mudar o seu comportamento, não aproveitar nada na sua vida, você perdeu tempo, tá? Então, cada vez que nós nos encontramos com a palavra, nós temos que ficar pensando, o que eu vou tirar isso para a minha vida? Então, o que é? Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. Nós vamos ver. Eu não quero ser para essa pedra de tropeço para ninguém, ninguém. E vamos ter uma fé tão grande, de ter coragem de pedir para Jesus qualquer coisa, assim como o leproso, pedir qualquer coisa e agradecer. E aí, quando você voltar para agradecer, você vai ter um superávit, né? Você vai pedir a cura e de repente você tem algo a mais. Porque cada vez que você se chega ao pé de Jesus, sempre tem um algo a mais. Jesus nunca te dá só aquilo que você pediu. Ele sempre te dá algo a mais, porque ele é o que? Ele é o nosso Pai, tá? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou você a um ponto, te ama tanto, que malhou Jesus numa cruz. Não é para te cuidar de você, para se preocupar com cada areazinha da sua vida, cada problema que você tem, que de repente para você é muito grande. Imagine Jesus falando assim: não temas, crê somente. Amém, meninas? Então, acho que essa é a lição, porque vai ficar na nossa cabeça, né? Então, crer, não servir de tropeço para ninguém e ficar esperto com o que está acontecendo, porque a qualquer hora, a gente vai ouvir o som da trombeta, tá bom? Beijo grande para vocês, até a semana que vem.